Fala mergulhador, como é que você tá? Tudo bem? Sou Daniel Bonifácio, instrutor especialista em front-end aqui na AlgaWorks e agora a gente está aqui com esse quadro bem legal que ainda não tem nome definido, por enquanto é só perguntas e respostas. Talvez depois a gente elabore um nome, coloque uma vinheta mais personalizada, uma coisa mais elaborada assim, mas por enquanto a gente só está testando. E nesse quadro aqui a gente vai responder as melhores perguntas que chegam pra gente no Instagram, beleza? Então, se você não sabe, a gente está sempre postando caixinhas de perguntas lá no Instagram que você pode perguntar que a gente responde lá mesmo. E aí aqui nesse quadro a ideia é compilar as melhores perguntas de determinado assunto e trazer aqui para vocês. E o escolhido da vez hoje foi o Redux, vai ser perguntas e respostas sobre um Redux, tá bom? Então, se você gostar da ideia desse quadro, eu vou pedir para você deixar o joinha aqui, que a gente vai saber que você gostou, e comentar aqui embaixo também, né? Você comenta aqui embaixo se você está gostando, se você quer mais vídeos como esse, ou se você prefere dos outros tipos de vídeo que a gente solta por aí, tá bom? Mas vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é: Redux é utilizado em que ocasião dentro do projeto? Então, quando você precisa de um gerenciamento de estado mais complexo e você quer evitar problemas com prop drilling, basicamente é quando você vai utilizar o Redux, né? É a hora exata para você utilizar o Redux dentro do projeto, tá? E aí eu lembro que alguns anos atrás me deram essa resposta e eu não entendi nada, porque eu estava começando com o React e aí falaram que esse negócio de gerenciamento de estado mais complexo, problemas com prop drilling e caraca, o que é isso? Então eu vou tentar trazer para você um exemplo um pouco mais prático, tá bom? Aqui. Então eu vou te explicar primeiro o que é o prop drilling, né? O prop drilling é basicamente um termo que ele é utilizado para a gente se referenciar a aquela necessidade que a gente tem de ficar passando propriedades diversos níveis abaixo, né, em formato de cascata ali. Né? O termo prop drilling, a gente pode traduzir ele como perfuração de propriedades, algo assim. Então vamos dizer que você tem uma página ali, né, de produtos, né? Então essa página ela tem basicamente uma listagem de produtos. Dentro dessa listagem de produtos ela tem o produto em si e dentro desse componente, né, tudo isso que eu estou falando são componentes, né? A página é um componente, a listagem de produtos é um componente, o produto em si também é um componente, e dentro desse componente também tem um outro componente de botão, que ele vai adicionar ali os elementos do carrinho, beleza? Só que essa página também de produtos, né, ela basicamente tem a listagem de produtos e o nosso produto é filho dessa listagem de produtos. Só que ao lado ele também pode ter, por exemplo, uma navegação, né? Tipo um carrinho ali de compras, por exemplo. Tem uma navegação ali em cima e ele mostra quantos itens tem no carrinho de compras. Então ali a gente tem uma relação em que? Com o nosso carrinho de compras e o nosso produto. E o único ancestral comum, né? O único componente que a gente tem como ancestral comum é a nossa página ali, que ela basicamente vai gerenciar então os dados dos produtos, beleza? E o ato de fazer prop drilling é basicamente esse ato da gente ter que, na hora que a gente clica no botão, lá no botão de adicionar o carrinho, né, naquele produto, a gente vai precisar passar esse método, né? Ou seja, a gente vai precisar passar essas propriedades até o elemento superior, né? Que seria, por exemplo, a página de produtos, que é ela que está controlando os dados ali. E aí, esse ato a gente chama de prop drilling, né? Que é o ato de você ir perfurando com propriedades, né? Ou seja, passando diversos componentes em diversos níveis com propriedades. E é isso que a gente quer evitar, porque isso pode parecer simples no começo, mas a partir do momento que você trabalha com várias entidades, começa a ficar um pouco complexo. O que seria então um gerenciamento de estado mais complexo? Um gerenciamento de estado mais complexo, vamos dar um exemplo prático aqui de um software. Então vamos dizer que você tem um software que ele trabalha com 4 entidades. São elas usuários, pagamentos, vendas e perfis. Então a gente tem 4 entidades dentro do nosso software. Então nesse caso, quando a gente vai gerar um novo pagamento, ele precisa se comunicar com os usuários, então a gente precisa fazer o pagamento para um usuário que está ali. Ele também precisa se comunicar com a entidade de vendas, né? Porque a gente vai gerar um pagamento com base em quantas vendas aquele usuário fez, se essa for a regra de negócio, mas vamos dizer que essa é a regra de negócio do software que a gente está desenvolvendo, e também com os perfis, né? Porque dependendo do perfil do usuário, talvez o valor do pagamento destoe, né? Talvez um tenha um perfil, né? Tem um cargo superior, outro tem um cargo um pouco menor, então o pagamento pode ser maior ou menor para dependente das pessoas. Então, basicamente, a entidade de pagamento ela se comunica com as outras 3 entidades. E essas entidades, apesar de elas estarem relacionadas, elas também precisam estar disponíveis de que forma? Separadamente dentro do software, né? Para a gente poder acessar uma página ali listando os usuários, vendo detalhes de usuário, a página de pagamentos, detalhes de pagamentos, vendas, detalhes de vendas, perfis. Então a gente, além da relação, a gente precisa do quê? Dos dados de forma separada.
E quando você afeta os dados de uma entidade dentro do local do software, né? Então, por exemplo, quando eu gero um novo pagamento, ou por exemplo, eu adiciono uma nova venda em uma determinada página ou um local do software, eu preciso que isso seja refletido no restante do software também, né? Para os dados ali ficarem corretamente e ficarem coerentes, na verdade, todos os dados ficarem coerentes. E fazer novas requisições em todo o local do software às vezes não é a melhor opção. A gente precisa pegar todos esses dados e centralizar num único lugar. E o Redux faz isso para você. O Redux permite com que ele te ajuda, na verdade, a centralizar todos os dados da aplicação num único store. E esses dados, né, que estão dentro desse store, eles são acessíveis de qualquer lugar da aplicação. Então a gente não precisa ficar perfurando as coisas, né? A gente comunica o componente direto com o store e todos os outros componentes que estiverem conectados com o store vão receber esses dados de forma atualizada. Então aquele problema que a gente tinha de passar os dados para o ancestral comum e voltar, enfim, ficar fazendo essa ponte, né, fazer essa perfuração de propriedades, a gente não vai precisar fazer isso porque o Redux vai ajudar a gente a fazer isso. Então o Redux, ele, apesar de parecer um pouco complexo, eu vou falar isso daqui a pouquinho, ele ajuda muito a você centralizar o projeto. E ele também se utiliza de uma arquitetura chamada Flux, mas a gente pode falar sobre isso depois. Então beleza, pergunta respondida, vamos para a próxima. Redux é usado no mercado atualmente? Cara, a resposta é sim, ele é muito utilizado no mercado atualmente. Bom, eu já trabalhei em diversas companhias e a maioria delas utilizava o React.js ali na stack. E eu vou te dizer que em todas as empresas que utilizaram o React.js, né, que estavam utilizando o React.js, todas elas estavam utilizando o Redux. Pelo menos as companhias que eu trabalhei. E eram companhias muito grandes, algumas delas. Então, a utilização do Redux, assim, é indiscutível. O mercado utiliza bastante. Então, essa resposta é bem simples, direta e curta, sim. As companhias estão utilizando, o mercado está utilizando. E o crescimento dele, você pode acompanhar em algumas métricas do NPM, que o crescimento dele está sempre sendo exponencial. Então agora vamos para a próxima pergunta. É muito difícil aprender Redux? Eu não acho difícil. Eu acho que para mim, assim, foi difícil iniciar com Redux, porque eu vi as pessoas que tentaram me ensinar, elas estavam utilizando uma abordagem um pouco difícil de entender mesmo, né? Uma visão, assim, de quem tá dentro do Redux eles já tentaram me passar tudo de uma vez e eu acabei não entendendo o propósito, não entendia para que ele servia, não entendia como que eu disparar uma ação se conectava com o store, retornava um estado, por que retornava, por que eu não podia mudar o estado direto, eu tinha que retornar um novo, enfim. Então eu acho que assim, o dia que eu fui realmente entender todo o propósito, por que ele foi feito, o motivo, enfim, como que tudo se conecta, foi o dia que eu vi a palestra falando sobre o Flux, né, sobre a arquitetura Flux em si. E aí eu comecei a entender, né, porque o Redux ele utiliza dessa arquitetura Flux. Então a partir dali eu comecei a entender por que ele foi feito, qual o motivo que ele foi feito, qual o problema que ele resolve. E aí sim eu pensei, então é desse jeito que funciona. E aí eu comecei a enxergar o Redux de uma outra forma. Então, aproveitando esse gancho, né, se você quer aprender o Redux, eu tenho aqui no canal da AlgoWorks, né, a gente tem aqui no canal da AlgoWorks um vídeo chamado, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para ele, tá? O nome do vídeo é Guia Definitivo Redux 2020. Eu peguei, assim, uma abordagem muito simples e eu tentei ensinar o Redux, né, são 2 horas de conteúdo, tem muito conteúdo, eu falo bastante sobre configuração do Redux, enfim, bastante coisa lá. Mas eu tentei pegar uma abordagem, assim, explicando o porquê que ele existe, como que ele funciona, qual é o passo a passo ali, para onde os seus dados estão passando, né? Qual o fluxo dos seus dados estão seguindo. E eu acho que essa primeira abordagem que você tem, essa primeira contato que você tem com uma arquitetura pode influenciar se você vai achar difícil ou não aprender Redux. Ele é complexo, mas hoje eu não acho ele difícil. Eu acho que se eu tivesse aprendido da forma como eu ensinei no Guia Definitivo de Redux, a minha vida assim, teria sido muito mais fácil. Eu sabia que ia vir essa pergunta. Redux Funk ou Redux Saga? Bom, a resposta para essa pergunta vai ser sempre depende, tá? Eu vou falar um pouco das minhas experiências com Redux Funk, vou falar um pouco das minhas experiências com Redux Saga, vou falar um pouco também de mercado, e no final das contas eu acho que você vai conseguir decidir isso para você mesmo, tá? A sua opinião sobre isso. Formule aí a sua própria opinião. Primeiramente, o que é o Redux Funk e o que é o Redux Saga? Eles são ambos middlewares para você poder gerenciar o quê? Requisições HTTP, né? Na verdade, código assíncrono dentro do Redux, porque ele, por padrão, não deixa você gerenciar, né? Disparar ações assíncronas. Então, para
para você gerenciar esse código assíncrono, né, gerenciar o seu estado e poder disparar ações assíncronas, você pode utilizar alguns middlewares, né? E esses são os dois mais famosos, né? Então vamos lá. O Redux Funk, ele é muito simples de configurar. Ele é muito simples da utilização, porque você não precisa... na verdade, depois que você configura, a forma como você utiliza ele é muito simples. Eu estou mostrando na tela agora um exemplo de uma ação disparada com o Redux Funk. Já o Redux Saga, ele utiliza um recurso do JavaScript, né, chamado Function Generators, certo? E esse, eu acho que, assim, claro que tem um motivo para ele poder estar utilizando isso, mas eu acho que esse é o principal repelente dos desenvolvedores. Com o Redux Saga. Eu gosto da utilização dele, eu acho ele, assim, ele é muito mais completo que o Funk, né? Ele tem bastante coisa ali, ele tem sleep, você tem aquele método dele que é o take latest, que eu acho muito interessante, né? Para você, como se fosse um debounce mesmo que você faz ali na função. Né? Então, se a pessoa clica várias vezes num botão ali, ele simplesmente vai pegar o último clique daquela pessoa e não vai computar basicamente diversas ações, vai realizar só uma. Mas enfim, ele é muito mais completo, mas ele acaba sendo bem complexo também. E o fato dele utilizar Function Generators, que é basicamente esse código que você está vendo aí, repele bastante o desenvolvedor. Eu já trabalhei em projetos na qual eu vi que eu queria, na verdade, estar utilizando o Redux Saga dentro deles, porém, quando eu apresentei para o time acabou não gostando tanto da ideia, porque poucas pessoas ali conheciam Function Generators, então a gente teria que passar por um processo de adaptação. Então, a resposta do Redux Funk ou Redux Saga vai ser sempre depende. Depende do quê? Depende da afinidade que o seu time tem com JavaScript, da disposição que a empresa tem para pagar para as pessoas que não conhecem sobre Function Generators aprender, né? Porque você vai ter um processo de adaptação, vai ter que ter um processo de aprendizagem. E também o Redux Funk, ele é muito mais utilizado que o Redux Saga a nível de mercado, né? A gente tem uma biblioteca aí que tem mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de downloads semanais, contra uma que não chegou nem a 1 milhão, tá em mais ou menos 800 mil atualmente. O Redux Funk, ele é simplista, ele é minimalista e ele resolve bem o problema. O Redux Saga, ele é interessante, mas eu acho que ele é mais entusiasta e pra gente que já tá um pouco mais avançada, tá? Mas aí eu acho que você tem que decidir, né, se vai valer a pena no seu projeto ou não, com base nisso. Essa aqui eu tava esperando também já, Redux ou Context API. Na verdade, eu acho que você pode usar os dois dentro do seu projeto. Eu acho que a Context API ela é muito boa quando você quer gerenciar estados, né? Porque, na verdade, a Context API, só para contextualizar, ela faz quase a mesma coisa que o Redux, né? Ela te ajuda a evitar aquele problema de prop drilling, certo? Só que a Context API ela trabalha de uma forma um pouco diferente do Redux ali em si. Então a gente tem vários e vários stores, certo? A gente não tem um único store que armazena todo mundo, a gente tem vários e vários stores. E acaba que fica um pouco complexo, pode parecer, na verdade, pode ficar um pouco complexo a utilização da Context API quando você tem uma store que tem que se comunicar com a outra store. Ali você vai precisar, não fica impossível, né? Mas você vai ter que fazer gerenciamento do estado local. Você não consegue fazer tudo diretamente pela Context API porque são árvores ali, né, que não estão todas juntas num único lugar, elas estão separadas ali. Já o Redux, ele centraliza tudo, né? Como eu disse, ele pega e joga todo mundo dentro de uma store. Então, nenhuma você consegue evitar mais conflitos, né? O Context API você consegue evitar mais conflitos, mas em contrapartida com o Redux você consegue fazer uma se comunicar com a outra. Eu acho que a Context API ela é muito boa para coisas que não se modificam tanto, igual, por exemplo, um tema de uma aplicação. Se você tem uma aplicação que ela tem um tema light, ela tem um tema dark, então a gente tem algumas cores ali para serem gerenciadas tanto no tema light como no tema dark, eu acho que é muito válido você utilizar o Context API sim, mas em casos onde você precisa fazer esse gerenciamento de estado mais complexo, né, mais completo, você pode ir de Redux. Inclusive, você pode ter os dois dentro do mesmo projeto, tá? Um não exclui o outro. Bom, então é isso, mergulhador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Formato um pouco diferente. Espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha no vídeo. Se você não é inscrito no canal da AlgaWorks, se inscreve. A gente posta diversos tipos de conteúdo. Perguntas e respostas é só um deles. A gente tem muito conteúdo ali didático mesmo, ali na prática, certo? Também não deixa de comentar aqui embaixo. Se você quiser fazer uma pergunta que vá cair aqui no Perguntas e Respostas, nesse quadro que a gente está fazendo o teste, você pode ir lá no Instagram da AlgaWorks e seguir a gente. Então, segunda, quarta e sexta é certo, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para você fazer perguntas, seja sobre Docker, seja sobre React, seja sobre Spring, enfim, no geral, você pode fazer perguntas lá pra gente, tá bom? E aí,
Claro, se a sua pergunta for muito legal, for uma pergunta bacanuda, ela tem a possibilidade de cair aqui nesse quadro também, que a gente dá uma resposta um pouco mais elaborada, digamos assim. É isso, mergulhador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você no próximo. Até mais.